Glória a Deus. Eu estava ali, vendo tudo que estava acontecendo e falando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? E o Senhor falava assim para mim, eu estou fazendo um treinamento. É um treinamento. Durante essa semana eu orando, meditando no que o Senhor estava colocando no meu coração. E hoje vendo o que estava acontecendo aqui, eu não sei vocês, mas eu vi um mover de Deus aqui. E vocês vão entender o porquê dessa palavra. Hoje o Senhor quer falar um pouco conosco através de uma mulher sobre o que é adoração. Hoje tudo nesse culto estava parecendo até que eu e o pastor tinha combinado. Mas ele não sabia de nada, mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito que vai testificando, é Ele que vai falando aos corações, amém? Abre a sua Bíblia lá no livro de Marcos, o capítulo 14. Marcos, capítulo 14. NVI. Marcos, capítulo 14. Esse mesmo texto que nós vamos ler, nós também encontramos ele em Mateus 26, 6, do 6 ao 13, e João 12, do 1 ao 8. Ele fala sobre Maria, Maria de Betânia, a irmã de Lázaro e Marta. Amém? Então faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixam-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, esta é a Tua palavra e nós nos submetemos e nos rendemos a ela. Senhor, tenhas liberdade nesse lugar. Faz aqui a Tua vontade, Senhor. Cumpre aqui no nosso meio, nos nossos corações o Teu querer. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito agora venha ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem preparado de antemão para nós. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor. Fala que nós queremos Te ouvir. Nos ensina que nós queremos andar por o caminho que o Senhor nos ensinar. Nos aponte a direção, Jesus, e nós permaneceremos nela. É o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, essa história é uma história conhecida, é um texto bem conhecido. Mas sempre há algo novo de Deus para nós. Deus é um Deus de várias revelações, né? Por isso que os anjos lá no céu se juntam num coro, né? E eles cantam santo, santo, santo. E de sempre em sempre eles estão cantando santo, santo, santo. Porque sempre há uma revelação nova de Deus para nós. E hoje eu queria falar de Maria, porque é uma pessoa que aprendeu a desfrutar da presença.
E assim Deus quer fazer conosco também, que nós aprendamos, né, a desfrutar da presença dEle. Essa mesma Maria, lá no livro de Lucas 10:38, conta que um dia Jesus vai até a casa dela, né, com Marta e Lázaro, e Jesus senta e ele começa a falar, a ensinar, e Maria vem e debruça e fica ali perto dos seus pés, ouvindo o que ele tinha para dizer. A sua irmã, na minha versão, mais afoita, mais acelerada, e ficou meio brava vendo aquela cena, né, cheia de serviço, preparando o almoço ali, uma refeição. Ela chega e fala assim: mestre, o senhor não vai falar nada com ela para ela vir me ajudar? Né? E Jesus vira e fala: Marta, Marta, por que você anda tão ansiosa? O que está inquietando tanto o teu coração assim? Deixa ela quieta, que ela escolheu a boa parte. Essa mesma Maria, ela escolheu a parte de estar perto de Jesus, ouvindo o que ele tinha para ensinar. Lá em João 11:32 conta a história de quando Lázaro morreu. E Jesus estava demorando para chegar na percepção dela, já fazia quase 4 dias. E quando Jesus chega, Marta já vai correndo com o seu jeito afoito de ser. Mestre, se o Senhor tivesse chegado antes, isso não tinha acontecido. E ela dá meio que uma bronca em Jesus. Naquele momento, tamanha era a sua dor, a sua tristeza. Mas o texto conta que quando Jesus vai se aproximando mais próximo da casa, Maria vem correndo. E a primeira coisa que ela faz, ela lança aos pés de Jesus e fala também: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, olha o que aconteceu, e começa a chorar. Ela tem uma postura, ela se lança aos pés de Jesus. Essa é essa mulher que nós vamos falar um pouquinho hoje. Essa mulher que aprendeu um lugar que a melhor posição é nos pés. Muitas vezes a gente vai olhar, nós que somos mulheres, né? Quando nós vamos fazer as unhas, não sei vocês, mas às vezes a gente fica meio incomodada do outro fazer as nossas unhas dos pés. Parece que é uma coisa, uma sensação estranha de deixar alguém mexer nos pés da gente, não é assim? Ou então, por exemplo, a gente tem que tirar os sapatos perto de uma outra pessoa, a gente fica com medo, né? Muitas vezes do pé da gente não está tão cheiroso assim, não é? A gente acha que os pés não é um lugar muito bom de se estar. Mas essa mulher encontrou nos pés de Jesus o lugar mais alto que qualquer monte dessa terra, mais alto que o Monte Everest, que é um dos montes mais altos. Ali foi o lugar que ela encontrou em Jesus, um lugar onde o reino é de ponta cabeça, aonde tem os paradoxos do reino, aonde está mais abaixo é o lugar que você está mais acima. Esse é o lugar que ela encontrou. E a Maria, aqui, irmãos, nesse texto, eles estavam muito felizes, a sua família. Afinal, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E eles vão para a casa desse Simão e vão preparar um jantar de alegria, um jantar de celebração. E Simão, o leproso, por certo, aqui não fala, mas ele já não era mais leproso. Jesus já tinha o curado, porque uma pessoa leprosa não poderia sentar à mesa com os outros. E nessa alegria deles, Marta preparando o jantar, e de repente Maria vem. Ela vem com um vidro de perfume, um vidro de alabastro. E aí, eu ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes explicando, ele disse que o vidro de alabastro é uma pedra muito rara. E ela parece um gesso, de tão transparente, tão bonita. Ali, as moças da época usavam comprar perfume e colocar nesse vaso, por ele ser muito bonito. E ela vem com aquele vidro e não fala que ela só despeja, mas fala que ela quebra o vaso. E ela quebra o vaso e aquele perfume vai escorrendo das cabeças até os pés de Jesus. Porque nos outros textos fala que ela vai enxugar depois com os seus cabelos os pés de Jesus, com as suas lágrimas e aquele perfume com uma expressão de adoração.
E aí ela quebra, e eu fico imaginando, né, a mesa era diferente, não é igual às nossas mesas, ela era um pouco mais baixa, as pessoas ali todas sentadas e vendo aquela cena. E de repente os discípulos, nos outros textos a gente vai ver que eram os discípulos, eles viram e falam, mas mulher, o que você está fazendo, né? Em vez de você pegar esse vidro e desperdiçar, por que você não deu o vidro de perfume? A gente vendia, dava o dinheiro aos pobres. Judas foi o primeiro a cogitar isso. Mas aquela mulher, Jesus olha e fala assim, ela fez tudo o que pôde. Ela deixa ela em paz, ela fez tudo o que pôde. Ela já me preparou para o meu sepultamento, ela tem me ungido. E aí eu quero meditar com vocês alguns aspectos desse texto. O primeiro é que Maria deu o seu melhor para Jesus. Naquela época, uma moça, quando ela estava saindo da sua idade de 12, 13, 14 anos, ela já começava a comprar perfume para o dia das suas núpcias. E por certo, é um perfume muito caro. 1 grama desse perfume, uma gota dele, custava 1 denário, que equivale a um dia de um trabalho de uma pessoa. Imagina só, ela trabalhava e ia lá, comprava essa gotinha. Lá no livro de João vai falar que ela comprou 1 libra de perfume, ou seja, 500 ml de perfume, tinha meio litro de perfume. Foi todo um trabalho de 1 ano, ela guardando de grama a grama, enchendo aquele vidro. E era, por certo, para suas núpcias. Mas ela pega e faz um ato extravagante, que é entregar tudo para o Senhor. E esse quebrar o vidro é para que não sobrasse nada. Nada, nem para que ela lembrasse depois ou reaproveitasse o vidro, né? Para ficar lá, gente, eu não sei vocês, mas nós que somos mulheres, nós gostamos muito de perfume. E perfume, quanto mais caro, mais cheiroso ele é, né? Os perfumes importados, se a gente for parar para pensar, uma gotinha dele que a gente passa, aquilo dura muito tempo. E esse perfume era muito caro. O nardo, ele vinha de lá da Himalaia. Ele era um perfume realmente importado. Era feito de uma árvore, de uma erva que era muito rara na época. E foi com isso que ela quis entregar o seu melhor para o Senhor. E aí o que o Senhor falava ao meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, é o que nós temos entregado para o Senhor. O que nós temos oferecido para o Senhor. Para Maria, o custo foi alto. Foi muito alto, foi quase de 1 ano de trabalho. Mas ela não hesitou em fazer a sua extravagância em adoração. Hoje nós começamos esse culto de uma maneira extravagante. Adorar o Senhor sem os microfones. A Solange dando a sua gotinha de adoração, né? As suas gotas de adoração, toda ao Senhor, conduzindo-nos à adoração. Mas como tem sido a nossa vida no dia a dia, quando nós não estamos aqui junto com os nossos irmãos, lá na nossa casa. Porque adoração, eu fui procurar o significado, em hebraico significa trabalho. E me surpreendeu essa explicação. Porque trabalho é algo que o nosso Deus faz desde o princípio. A Bíblia não fala que Deus está descansando, mas que Ele está preparando para nós um novo lugar. Deus ainda trabalha. E a adoração é um trabalho que nós fazemos a Deus. Aqui, cantar o louvor faz parte da adoração, mas é uma parte dela, não é a adoração em si. É uma parte, é um modo, é um meio de expressar a adoração. Mas é lá na nossa casa, na nossa vida corriqueira, no ordinário, é aonde nós adoramos ou não o nosso Deus. Adoramos o Senhor quando levantamos da nossa cama e arrumamos a nossa cama. É um modo de adorar a Deus. É um modo de olhar e falar, obrigada, Senhor, eu tenho uma cama onde eu pude descansar. Ou eu não tenho uma cama para descansar, mas eu consegui reclinar em algum lugar para descansar. É aprender, é um estilo, né? Muitos falam isso, né? Que a adoração é um estilo de vida. Mas a adoração
é tudo que nós podemos corresponder, é responder exaltando o nosso Deus. Isso é adoração. E Maria adorou o Senhor naquele momento ali. Ela encontrou o seu lugar preferido, a sua posição, que ao término de derrubar todo aquele vidro que ela quebrou em cima da cabeça de Jesus, a próxima coisa que ela faz é se curvar, é se prostrar e soltar os seus cabelos e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Naquela época, uma mulher, na nossa cultura, uma mulher andar com o cabelo solto não é nada demais, mas naquela época, uma mulher, quando fazia isso, ela não podia soltar os seus cabelos em público, ela tinha que soltá-los só no seu privado, para o seu marido em particular. E ali ela não se hesitou, momento algum, em entregar tudo, se entregar, se doar de uma maneira extravagante ao Senhor. E isso me faz pensar que muitas e muitas vezes nós não somos tão extravagantes na nossa maneira de adorar. Adoramos o Senhor com muitas vezes, e eu começo falando isso a partir de mim, muitas vezes com muita tristeza. Muitas vezes nós adoramos o Senhor com as sobras, com as nossas sobras, e não com tudo que temos, ou não damos tudo ao Senhor. E nessa noite o Senhor vem para falar aos nossos corações que Ele espera algo de nós. Ele espera algo de nós. Ele espera de nós a nossa verdade. Mais do que as mãos dele pode nos dar, voltar a termos relacionamento com o Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar ou pode nos fazer. É mais do que amar as mãos de Jesus, é aprender a amar o coração de Jesus. E tem muita diferença, irmãos, entre amar a mão de Jesus, que é o Deus que tudo pode fazer, e amar o coração, porque eu escolhi sentar ao redor dele e aprender dele. Eu parei para aprender a meditar sobre ele, parei para aprender a contemplá-lo. É muito diferente. E contemplar o Senhor é mais do que olhar para Ele, é mais do que falar, nossa, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz todas as coisas. É muito mais do que isso. Contemplar é uma forma de adorar, porque na medida que eu contemplo todas as obras do Senhor, eu vou me tornando parecido com aquilo que eu contemplo. Vocês já pararam para perceber uma criança? A criança, quanto menor ela é, mais ela vai observando os adultos que estão ao redor dela. E um dia, quando vê, você para e começa a perceber, ela começa a te imitar. Literalmente, ela começa a te imitar. Ela imita você nas respostas, ela imita você na maneira de agir, na maneira de falar, de gesticular. Por quê? Porque ela nos contempla. Porque ela, mais do que observa, ela quer andar no mesmo passo, no mesmo caminho. Principalmente se é uma pessoa que ela ama. E a mesma coisa é o nosso coração. Na medida que nós paramos e contemplamos o Senhor, nós começamos a ser mais transformados e mais parecidos com Ele. E a segunda coisa que eu queria falar é que Maria deu algo que lhe custou algum sacrifício. Algum sacrifício. Ela fez uma adoração sacrificial. E a pergunta que vem para nós nessa noite é: quais são os sacrifícios que nós estamos fazendo por amor ao Senhor? Qual foi a última vez que você saiu da sua zona de conforto? Que você saiu daquele lugar que não era o seu tudo, em prol do Senhor? Muitas vezes nós vamos ser levados a esse lugar de adorar o Senhor muito mais do que com palavras, do que com
gestos, mas adorar o Senhor com atitudes sacrificiais, que nos custe algo. E aí, eu meditando a respeito disso, eu lembrei de uma missionária. Por muitas vezes ela vem na igreja. Muitos aqui já devem conhecê-la. A missionária Malu. Vocês conhecem ela? Alguém conhece? Sim? A Malu é uma bênção. E assim que eu cheguei na igreja metodista, um dia ela tinha um culto onde ela estava fazendo prestação de tudo que ela estava trabalhando na missão, porque muitos irmãos contribuíam financeiramente, e ela estava fazendo uma prestação de contas. E eu lembro que eu cheguei na igreja e ela contando os testemunhos, contando o que ela fazia. Ela andava muitos quilômetros de a pé para levar, para pregar a palavra. E aquilo foi ardendo no meu coração, eu vendo tudo aquilo que aquela mulher fazia, sozinha, numa terra desconhecida, num país muito longe do nosso, numa cultura completamente diferente. Aquilo foi me constrangendo. E eu falava assim: Senhor, se eu pudesse gastar a minha vida um pouquinho, desse jeito eu ia ser feliz. Eu ia ser feliz. Mas eu vi aquela mulher se doando. Ela doou para o Senhor os dias da sua juventude. Eu não tenho amizade com ela direta, mas é uma pessoa que eu vi ali, ela se entregando sacrificialmente ao Senhor por amor à obra, por amor ao Evangelho. E assim quanto os outros missionários. Mas há outros modos da gente fazer medidas sacrificiais ao Senhor, adorar o Senhor também de uma maneira sacrificial. É nos apegando em fazer o bem, porque a palavra de Deus diz que aquele bem que nós sabemos que existe, nós não fazemos, nós pecamos. Então nós podemos fazer o bem, nos sacrificar para fazer o bem, para praticar as boas obras, assim como o nosso Deus faz as boas obras, sermos imitadores de Cristo. Outra maneira de sacrificarmos, darmos a nossa adoração em modo de sacrifício ao Senhor, é entregar a nossa vida, entregar realmente a nossa casa, entregar a nossa família, nos entregar tudo que colocamos nas nossas mãos, fazemos, dizemos ao Senhor, e deixar o Senhor ser Senhor. Entender que somos mordomos, não somos donos de nada. Eu tenho Samuel, né? Vocês sabem disso. E muitas vezes eu falo para ele, ele gosta muito dos brinquedinhos dele e ele tem apego aos brinquedos. Ele tem muito apego aos brinquedos dele, porque ele gosta e ele cuida. E desde ele pequenininho, ele nunca estragou os brinquedinhos dele. Ele gosta muito dos seus brinquedos. Mas um dia eu cheguei nele e falei assim: filho, tem tanto brinquedo que não tem mais aonde a gente colocar brinquedo. Eu acho que está na hora da gente juntar os brinquedos e doar para alguém que realmente precisa desses brinquedos. Porque você está com muito. E ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: mamãe, eu não quero fazer isso, eu gosto muito dos meus brinquedos, né? E eu entendi que eu precisava ensinar para ele o princípio da mordomia, que nada é nosso, tudo é de Deus. E eu sentei com ele e falei para ele assim: Samuel, eu sei que você gosta, mas tem crianças que não têm filho. E como Jesus preparou que esses brinquedos chegassem todos aqui em casa, agora você vai ter o coração generoso. Você vai separar alguns, a mamãe não vai falar qual, você vai separar, que nós vamos doar esse brinquedo. E ele meio com os olhos cheios de lágrimas, foi lá, começou a separar, e ele pegava um pequenininho e deixando os grandes. E eu só olhando o jeitinho dele, né? Esperei ele fazer tudo. Aí eu olhei para ele e falei assim, ele tinha separado 3 brinquedinhos só, dos mais pequenininhos, que não ia fazer muita diferença. Quando ele terminou, eu olhei para ele e falei assim: filho,
Eu acho que você pode ser mais generoso. Tem muito pouquinho aqui. Pensa na alegria da criança quando ela receber. Pensa na alegria que você tem quando você pega as caixas e começa a abrir para brincar. E ele olhou para minha cara e falou assim: eu tenho que pensar na alegria que ela vai sentir, mamãe. Eu falei assim: é na alegria que a criança vai sentir, filho. E aí eu vi que ele começou a pegar uns brinquedinhos maiores e foi pegando. De repente ele, esse eu gosto muito, eu acho que a criança vai gostar. Esse ela vai gostar. E ele foi separando. E quando a gente percebeu, eu já tinha enchido um saco. E eu fiquei muito feliz e olhei para ele e falei para ele: eu estou muito feliz com você. Mas mais do que eu estou feliz, Jesus está feliz, porque Jesus te emprestou esses brinquedos e agora você vai deixar outra criança, ele vai poder emprestar para outra criança, porque nada é nosso. Naquele dia eu ensinei para ele o princípio da mordomia, e é um princípio que eu vou ter que reforçar por muitos anos, por certo, até ele aprender e entender. Mas muitas vezes nós adultos entendemos que a casa é nossa, que a roupa é nossa, o carro é nosso, o dinheiro é nosso, tudo é nosso. E hoje o Senhor está aqui para nos lembrar que nada é nosso, tudo é dele, tudo é emprestado. E nós devemos ser mordomos fiéis, saber entregar aqueles que precisam sem dor no coração. Lembrar do Samuel e ir para o brinquedo um pouquinho maior muitas vezes. Porque ontem eu preparando esse tempo aqui conosco, o Senhor me fez entender uma coisa. Jesus lá no madeiro da cruz, ele fez o que Maria fez aqui. Ele se quebrou inteiro. E exalou um perfume, um aroma tão forte naquela cruz, misturado ao sangue, que até hoje, até os dias de hoje, esse perfume ainda continua nos alcançando e alcançando quantas outras gerações ainda irá alcançar. Porque um dia Jesus escolheu ser obediente ao Pai e obediente até a morte de cruz. O que Jesus hoje está pedindo não é nada do que Ele já não fez por nós. Ele está pedindo para nós o nosso coração. Será que é possível nós entregarmos para Ele o nosso coração nessa noite e falar assim: Senhor, eu não tenho nada de muito valor, eu não tenho nardo, eu não tenho um vidro de alabastro, mas o que eu tenho, Senhor, é um coração muitas vezes quebrado, um coração muitas vezes machucado, ferido. Um coração tão imperfeito, um coração pecador, um coração que muitas vezes eu mesmo me envergonho, mas o que eu tenho eu te entrego. E abrir as suas mãos e entregar realmente o seu coração ao Senhor. Você está disposto em fazer isso essa noite? Não desperdice o tempo. Maria não desperdiçou o tempo. Se ela tivesse deixado para fazer isso depois, Jesus já estaria morto. Ela não perdeu tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. A vida é muito breve. A vida é um pulsar apenas. A Bíblia fala que a nossa vida é como a erva do campo, uma hora está bonita, de repente já está murcha e acabou. Nós não sabemos quanto tempo temos. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, para que nós nos alegrássemos nele, para que nós doássemos a Ele tudo que nós temos. Maria, naquela atitude dela tão simples e singela, para quem ela estava fazendo, sabendo que era o Rei do Universo, que estava já com Deus antes da fundação do mundo, dono de todos os aromas possíveis, dono daquele que criou todos os aromas possíveis. O que ela fez é simples se a gente for olhar para quem ela fez. Mas naquela sala, naquele lugar, os discípulos acharam que Jesus não merecia aquilo. Jesus não merecia, que era melhor dar aquilo para os pobres, o dinheiro para os pobres.
mas ela, com seu bom coração, ela fez o que ela achou que deveria ser feito, guiada e impulsionada pelo Espírito, porque toda adoração é impulsionada pelo Espírito, e ela foi elogiada pelo Senhor. Sabe, que nós possamos receber elogios, não apenas de bocas humanas, mas que o céu possa nos elogiar. Eu não sei você, mas eu gostaria de ouvir da boca do Senhor: olha, Aninha, eu estou feliz com você. Eu ficaria muito feliz se eu deixasse o coração do Senhor um pouco mais feliz. Eu ficaria muito feliz e muito grata. E eu já estou encerrando essa palavra, mas Maria aprendeu a contemplar o Senhor. Assim como Davi também tinha entendido, lá no Salmos 27:4, ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Irmãos, que durante essa semana, que durante os nossos dias nesse tempo, que a gente não sabe quanto tempo teremos, nós possamos dedicar tempo em contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor, olhar para o coração do Senhor e começar a deixar o brilho dele, os atributos dele a tocar a nossa vida para sermos transformados. Nós precisamos disso. Porque Deus é misericordioso, logo se eu contemplo a misericórdia dele, eu começo a trazer a misericórdia para a minha vida e eu começo a praticar obras de misericórdia. Se eu olho para Deus e entendo que Deus é perfeito, ele é perfeito em tudo que faz e contemplo a sua perfeição, logo eu começo a buscar perfeição também. E aquele que andava numa vida muito torta, numa vida corrompida, já começa a não praticar aquelas coisas mais, porque encontrou no Senhor um modelo perfeito. Sabe, contemplar é fixar os olhos, é se encantar pelo Senhor, é voltar lá no primeiro amor, nos primeiros dias, quando nós conhecemos o Senhor e parecia que tudo era perfeito. Sabe, o Senhor tem muitas vezes se esforçado para entrar na nossa casa, se esforçado para entrar no nosso coração, mas nós endurecemos. Lá em Apocalipse 3 fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos uma refeição, eu com ele e ele comigo. Muitas vezes você olha e fala assim: parece que o Senhor está tão longe de mim. Não, o Senhor não está longe. Ele está batendo incansavelmente a sua porta. Basta você abrir a sua porta e Ele vai cear com você. E para encerrar, Maria escolheu a boa parte. Amém? Ela escolheu uma boa parte. E hoje o Senhor coloca diante de nós uma oportunidade, mais uma oportunidade. E Ele fala para nós com a sua voz doce, suave, gentil e generosa: meu filho, minha filha, me dá o seu coração. Me dá o seu coração. Nunca se ouviu de alguém que entregou algo para Jesus e perdeu e foi tido como uma pessoa que sofreu algum dano, porque Jesus não é essa pessoa. Jesus é uma pessoa que quando Ele pega algo de alguém, Ele se sente grato e Ele trabalha e Ele opera e Ele faz tudo o que Ele pode para transformar a vida daquela pessoa. Eu louvo ao Senhor, porque um dia, eu ainda criança,
Mal sabia. Mas eu via pessoas, eu via mulheres, eu via homens que falavam desse Jesus e falava com tanto amor que eu falava assim, eu quero esse Jesus para mim. O meu avô era uma pessoa muito especial. Meu avô era um homem de Deus. Um homem que passou a sua vida dedicando ao trabalho do Senhor, a fazer do importante o importante, que era entregar a sua vida a Jesus e falar de Jesus para as pessoas. E eu tive a oportunidade, eu fui uma pessoa muito feliz que eu pude crescer perto do meu avô, crescer perto de caminhar com ele. E o avô, todas as vezes que ele ia para a roça, para as roças daqui da região pregar o evangelho, muitas dessas vezes eu ia com ele. E dentro do carro, muitas vezes ele falava assim, Aninha, ô minha filha, a melhor coisa que tem é pertencer ao Senhor Jesus. O meu avô era um homem de falar pouco, mas quando ele abria sua boca tinha muita sabedoria. E um dia, numa roça, numa fazenda, ele ia pregar o evangelho naquele lugar. E nós chegamos e ele parou o carro, um fusquinha. E ele parou o carro e falou para mim assim, espera aqui no carro quietinha. Espera aqui que já já o vô vem. E tinha uma irmã bem de idade, uma idosa, e ela tinha sofrido AVC e ela já não conseguia andar. Meu avô desceu todo aquele barranco da casa com ela nos braços, pôs ela dentro do carro para chegar até onde era uma casa que fazia o culto. E eu vi aquela cena, eu tinha uns 5, 6 anos, e aquilo ficou gravado em mim, no meu coração, porque eu vi o meu avô fazendo um ato de amor para aquela senhora. E naquele dia, naquele culto, o meu avô pregava sobre entregar o seu coração para Jesus. E eu lembro que aquela palavra que ele falava na sala, e eu estava dentro de um quarto porque era numa casa, aquilo pulsava tão forte dentro de mim que eu falava assim, Deus, eu quero te entregar o meu coração. Como faz isso eu não sei, mas eu quero te entregar. E hoje à tarde, meditando a respeito disso, eu lembrei o dia que foi, o jeito que foi. E eu falei para o Senhor naquele dia, Deus, eu quero te entregar o meu coração. E eu lembro que quando nós estávamos voltando daquele dia, daquele culto, dentro do carro eu falei para ele, vô, hoje eu entreguei meu coração para o Senhor. E meu vô olhou para mim com uma carinha rindo e falou para mim assim, ô minha filha, desde o ser do ventre você já é do Senhor. E eu olhei para ele e falei assim, vô, mas hoje eu entreguei. Eu queria mostrar para ele que naquele dia eu tinha tomado aquela decisão, como se dependesse de mim alguma coisa. Eu entreguei, vô. Sabe por que eu estou contando essa história? Porque um dia na nossa vida nós temos que tomar uma decisão. Um dia a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Um dia, alguém tem que fazer algo que outra pessoa não pode fazer por você. O meu pai não podia fazer isso por mim, minha mãe não podia fazer por mim, meu avô não podia fazer isso por mim, ninguém podia fazer por mim. Um dia eu tive que abrir a minha boca e falar, Senhor, eu te entrego o meu coração. Eu te entrego, Jesus. Eu te entrego. A minha vida é tua vida. E hoje, quem sabe hoje é o dia que você está tendo essa oportunidade de falar para o Senhor assim, Deus, minha mãe já falou que eu já sou tua desde o ventre, meu pai já falou, todo mundo fala, todo mundo tem algo para dizer, mas e você? Quem sabe hoje é a oportunidade que você tem de falar para o Senhor, eu quero te entregar o meu coração. E talvez você, assim como eu, há muitos anos atrás, você já fez essa decisão e você entregou o seu coração. Mas hoje é um dia de você renovar os seus votos com o Senhor e falar para Ele, Deus, eu andei por muitos caminhos que eu não me alegro em lembrar dEle. E o Senhor já morava
já morava dentro de mim e eu não me alegro, mas hoje é dia de eu renovar os meus votos com o Senhor. Amém, irmãos?